Meu nome é Vitor Silva. Bom, Fernando Pessoa é um dos mais importantes escritores portugueses no modernismo e poetas de língua portuguesa. Destacou-se na poesia com a criação de seus heteronômios, sendo considerado uma figura a várias faces. Trabalhou como crítico literário, crítico político, editor, jornalista, publicitário, empresário e astrólogo. Nessa última tarefa, vale destacar que Fernando Pessoa explorou o campo da astrologia, sendo um grande astrólogo e apreciador do ocultismo. Com apenas 5 anos, Fernando Pessoa ficou órfão de pai, que, acometido pela tuberculose, deixou a família em estado de pobreza. Nessa fase, a família decide leiloar as mobílias e passam a viver numa casa mais simples. Em 1895, sua mãe casa-se novamente com o comandante João Miguel Rosa, que fora nomeado cônsul de Portugal em Dumban, na África do Sul. Destacam-se a morte de suas irmãs Madalena Henriqueta, que faleceu em 1901 com apenas 3 anos, e Maria Clara, com apenas 2 anos, em 1904. 3 anos mais tarde, matriculou-se na Faculdade de Letras no curso de Filosofia, porém não chega a concluir o curso. Fernando Pessoa faleceu em sua cidade natal, dia 30 de novembro de 1935, vítima de cirrose hepatítica, com 47 anos. Eu me chamo Gustavo e eu vou falar sobre as características de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa faz parte da geração Orfeu, na qual foi a que introduziu o modernismo no país Portugal. As obras dele têm caráter experimental, opondo-se às normas esteticistas da época. Lembrando, as obras dele visavam criar novas artes. Isso tudo no continente europeu no século XX. Bom, a poesia dele é não convencional, mas provocativa, irônica e irreverente, comum em textos modernistas e construídos como liberdade formal. Bom, as obras dele têm traços simbolistas, cujos são os traços cubistas e futuristas. E Fernando Pessoa possui heterônimos, no qual são nomes de autores fictícios e cada um que tem uma personalidade, porém nenhum deles são reais. Olá pessoal, me chamo Matheus e irei falar sobre um pouco das obras de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa é um dos principais autores modernistas de Portugal. Ele pertence sobre a geração Orfeu. Fernando Pessoa produziu vários textos caracterizados pelo nacionalismo crítico e pela liberdade formal, além de conter traços simbólicos e cubismo e futurismo. Seus 2 primeiros livros foram publicados em 1918. Se chamam Antinose e 35 Sonetos, com os próprios recursos do autor, e foram escritos em inglês. Um dos principais livros destacados na carreira do autor se chama Mensagem, que foi publicado pela primeira vez em 1934. Apesar de ser uma obra modernista, contém poemas compostos por versos regulares, com métricas e rimas. Sua principal característica é o nacionalismo, que leva ao lírico e ressaltar o heroísmo e a grandeza de Portugal. O evidente patriotismo da obra condiz com a época em que foi escrita, ou seja, o período entre guerras. Nesse tempo, o nacionalismo tomou conta da Europa e propiciou o surgimento do fortalecimento de regime à extrema-direita, como o nazismo alemão, o fascismo italiano e o Estado Novo em Portugal. Bom, esse poema é dividido em 3 partes, pelo brasão, mar português e o encoberto. A principal característica deste livro é o seu caráter nacionalista. Este livro faz parte do modernismo português. As características desta obra sobretudo, é uma obra de um aspecto nacionalista que busca resgatar o patriotismo do povo português. Heterônimo é um termo utilizado para descrever um conceito literário que se refere a um pseudônimo utilizado por um autor para criar uma personalidade completamente diferente da sua própria. Diferente de um pseudônimo comum, que é apenas um nome fictício utilizado para assinar obras, um heterônimo é uma construção completa de uma personalidade, com características próprias, biografia e até mesmo estilo de escrita. Fernando Pessoa contou que um dia, ao se lembrar de partir para Sacarneiro, deveria inventar um poeta bucólico de espécie complicada e apresentá-lo. Depois de vários dias sem sucesso, havia decidido desistir oficialmente no dia 8 de março de 1914.
Porém, ao pegar uma folha de papel, começou a escrever de pé, igual sempre fazia. Escreveu mais de 30 poemas, surgindo assim o guardador de rebanhos, que deu origem a uma nova pessoa de si mesmo, dando-lhe o nome de Alberto Caeiro. Após sua criação, disse: aparecer em mim o meu mestre, foi essa sensação imediata que tive. Fonte: Carta de Fernando Pessoa para Adolfo Casais Monteiro, de 13 de janeiro de 1935. Alberto Caeiro nasceu em Lisboa no dia 16 de abril de 1889. Sendo órfão de pai e de mãe, viveu quase toda a sua vida no campo, sob tutela de sua tia. Morreu tuberculoso em 1915, na mesma cidade de seu nascimento. Ele é autor do livro Guardador de Rebanhos e da obra incompleta Pastor Amoroso. Teve apenas a instrução primária e não tinha profissão. É um poeta voltado para coisas simples e puras, extraindo valores ingênuos de seu contato com a natureza, dando grande importância às sensações. Era ignorante da vida e quase ignorante das letras, sem convívio nem cultura. Fisicamente era de estatura mediana, cara rapada, louro e de olhos azuis. Características de sua poesia: bucolismo, idealização da vida campestre, sensacionismo, valorização das sensações, paganismo, caráter politeísta. Versos livres, sem métrica e sem rima, linguagem simples, sem dificuldade de compreensão, loucos amoenos, lugar ameno.